Nesta aula, conheceremos e aprenderemos a interagir com o objeto corredores, que é uma ferramenta extremamente interessante do Civil 3D, que poderá representar desde canais, que podem ser canais de rios ou canais construídos, ou, por exemplo, projetos muito mais complexos como estradas e rodovias. Então vamos visualizar neste desenho aqui um modelo de corredor que foi criado. Então vou dar um zoom aqui. Modelando corredores, às vezes o seu computador pode necessitar um pouquinho mais de processamento, então ele pode dar uma travadinha. Mas aqui eu tenho um corredor que representa uma estradinha para nós e ele foi obtido a partir de alguns objetos. Basicamente, nós podemos dizer que um corredor é uma representação geométrica de vários objetos em conjunto. Que objetos são esses? O alinhamento, que representa o eixo deste segmento aqui, desta estrada. O eixo, quando eu falo, o eixo central dessa estrada, ou, por exemplo, se fosse um canal, o eixo do fundo do canal. Além desse alinhamento, nós precisamos de uma superfície, pois ele vai tomar como base também a superfície. Além desses dois, nós temos que ter também um perfil. E o perfil, nós temos que tomar muito cuidado, porque o perfil pode interferir diretamente no nosso corredor. Então, quando o nosso perfil está com problemas, como por exemplo esse aqui, o vermelhinho, que foi o perfil superficial obtido, nós temos que tentar melhorá-lo para que o nosso corredor seja construído. Não dá para criar uma estrada dessa maneira que está aqui. Olha aqui esse segmento aqui, por exemplo, esse trecho. Não existe isso. Então, normalmente nós utilizamos os Layout Profile, que são esses perfis azuis criados aqui, tendo como base o perfil principal. Além desses todos, a última ferramenta que precisa é uma ferramenta chamada Assembly. E esta Assembly, basicamente, é uma vista bidimensional de uma seção do meu corredor, uma seção da minha estrada. Então, basicamente, naquela estrada ali, a seção tem mais ou menos essa aparência aqui, onde eu tenho aqui a rua, né, em si, e aqui o meio-fio e a calçada. Para eu interagir então com o meu corredor é muito simples. Basta eu vir aqui na minha aba Prospector e procurar pela opção Corridors, que daí dentro eu vou ver quantos corredores eu tenho. Neste caso eu tenho apenas a rua Cadguru. Se eu clico nesse menos, some o corredor, e se eu clico no mais, ele me mostra qual que é essa rua. O que é esse BL Cadguru? É a baseline, é a linha que é tomada como eixo do meu corredor. Então, neste caso, se eu paro o mouse aqui, eu vejo que o alinhamento utilizado foi o eixo principal e o profile foi o perfil proposto. Se eu clico com o botão direito em Rua Cadguru, eu tenho a opção de voltar diretamente o zoom para ela. Então, eu clico aqui, Zoom To. Ele já volta o zoom para o meu corredor. Se eu clico com o botão aqui esquerdo mesmo nele, ele me fornece a aba contextual dos corredores, onde eu posso escolher várias opções aqui e trabalhar diretamente com ele. Ainda na aba Prospector, eu posso acessar com o botão direito o menu Propriedades, o que às vezes pode tomar um pouco de tempo do seu processamento, onde eu posso alterar o nome, a descrição, o estilo do objeto, que tem normalmente o básico e o padrão, e as opções mais avançadas, como parâmetros, códigos, feature lines, surface, boundaries e slope marking. No começo, a gente acaba usando mais information in parameters, porém os outros a gente acaba utilizando quando for necessário. Para finalizarmos, vamos conhecer algumas formas de visualização do nosso corredor. Então, vou clicar em OK aqui e vou dar uma dica para vocês. Notem como ele demora para processar um simples OK das propriedades. Isso porque nós não alteramos nada naquelas propriedades. Aí o que acontece? Se eu for tentar visualizar o corredor juntamente com a topografia, com a surface, eu vou ter muita dificuldade e vou precisar de um computador muito forte. Então vou vir no botão direito na minha superfície, geral final, e vou vir em Surface Properties. Em Surface Properties eu vou escolher o estilo No Display, que não vai mostrar a minha superfície, e vou clicar em OK.
Agora eu tenho só o corredor ali. Eu vou mostrar apenas a forma isométrica. Por que eu vou mostrar apenas a forma isométrica? Porque as demais que exigem renderização, elas exigem muito do computador e vai demandar muito tempo aqui para mostrar. Então testem na casa de vocês aí e vou mostrar onde que vocês vão escolher as opções para vocês poderem testar. Então vou vir aqui na aba View e vou escolher SE Isometric aqui. Quando eu clicar nela, ele já vai tomar um tempinho de processamento. Se a sua superfície e seu corredor for maior ainda do que esse, vai demandar mais tempo ainda. Vejam que eu já cliquei e ele nem de começar a mostrar. É por isso que eu falo que tem que ter um computador bem poderoso. E agora sim, tá lá. Aqui eu tenho a minha borda em polilinha e aqui eu tenho o alinhamento que foi utilizado. Se eu venho aqui no meu corredor, eu posso diminuir o zoom aqui para que eu veja ele aqui de uma maneira isométrica, praticamente tridimensional. Olha que bacana o meu corredor. Tá vendo as bordas aqui e ele passando no meio, a minha estrada? Então eu posso ir visualizando aqui a maneira como ele foi construído ao longo dessa superfície. Olha que interessante. Tá vendo? Então eu posso visualizar dessa maneira. E se eu quisesse visualizar ele renderizado, eu viria aqui nessas opções de View e ia escolher outras aqui, como Conceptual, Realistic, tá bom? Mas não vou fazer isso aqui agora, porque vai demandar muito computador e muito tempo de gravação para mostrar para vocês esse objeto renderizado, mas testem por aí. Nesta aula, nós conhecemos o objeto corredor e aprendemos as diversas formas de interagir com este. Além disso, conhecemos um tipo de forma de visualização que torna a visualização deste tipo de objeto mais atraente e faz com que nós possamos enxergar mais ou menos como seria o meu corredor na hora que ele estivesse construído.